Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo irmão no sacerdócio, irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura e também no Evangelho que vai nos falar sobre as bem-aventuranças. E bem-aventurança em outra tradição também significa felizes, não é? Então, Paulo nos mostra que todo homem, ele anseia por felicidade. Acho que cada um aqui traz esse desejo dessa busca pela felicidade. Mas não uma felicidade somente naquilo que é material, ou naquilo que é afetivo, ou naquilo que está nos relacionamentos, enfim, neste âmbito terrestre somente. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, lá está dizendo que Deus incutiu no coração do homem o desejo de ver a Deus. E o desejo de ver a Deus também está linkado a esta felicidade, porque Deus é a felicidade plena. E só nele nós vamos encontrar essa verdadeira felicidade. Esses dias eu escutava o Dom Henrique Soares, que dizia assim, que uma pessoa disse para ele num atendimento, dizendo que o meu marido é a minha vida, o meu filho é a minha vida. Ele disse, está errado. A sua vida é Cristo, porque se seu marido falta, se o seu esposo falta, se seu filho falta, e aí, se ali estava a sua vida, então você vai perder os seus sentidos. Então está dizendo que é em Cristo que nós devemos colocar toda a nossa confiança, todo o nosso desejo íntimo de comunhão com Ele. Aí Paulo vai nos falar que a felicidade se identifica como consolação recebida de Deus. Então, é Deus que consola o nosso coração no desejo de felicidade, no caminho que nós trilhamos para ser felizes. E Paulo vai nos colocar a condição para ser consolados é aceitar antes a tribulação. Eu acho que não tem um homem na Sagrada Escritura, deve ter mais, como Paulo, que sofreu, que passou por injúrias, que foi castigado, que foi açoitado, que naufragou. Mas em tudo isso, ele encontrou a felicidade, o Cristo. E em tudo isso, ele foi consolado. Ele mesmo diz aqui, e nós estamos no santuário do Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deus, ele pode consolar a cada um de nós
na tribulação. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, naquilo que Paulo está nos dizendo, e parece que é masoquismo da parte dele. Ele diz assim, ó, a condição para sermos consolados é aceitar a tribulação. Porque ele vai dizer, Deus só pode consolar os que estão tristes, abatidos, atribulados, desorientados. E se nós temos a confiança em Deus, Deus vai te dar uma consolação, vai te dar um oásis. E Paulo diz que é preciso lutar com Deus na desolação. Aí é diferente. Se você lutar na desolação sozinho, sozinha, você vai viver uma frustração, você vai viver um sentimento de infelicidade, você vai viver um sentimento de rejeição ou qualquer outro sentimento de angústia. Paulo está dizendo, é preciso lutar com Deus na desolação, para receber dele a vitória. Ah, padre, eu não tenho recebido a vitória, mas você tem lutado, né, nas tribulações, nos momentos difíceis da sua vida, com Deus ou sem Deus? Porque a consolação é divina, porque não há vitória sem combate. E a todo momento, aquele que vive verdadeiramente a sua fé, você está sempre em combate. Só que veja a vida dos santos, veja a vida, não é, dos apóstolos, dos profetas. Não tiveram um minuto de sossego, mas em nenhum momento eles perderam a paz. Por quê? Porque Deus os consolava. E por que nós perdemos a paz? Porque o nosso coração não está unido a Deus. E ontem a primeira leitura nos falava que aquele povo que Oséias ali vai pregar para eles, não era um povo que estava vivendo verdadeiramente a sua adesão a Deus. Eles nem estavam interessados em Deus. E Oséias, né, faz ali o convite para que eles voltem o coração para o Senhor. Paulo está falando a mesma coisa hoje para nós. Está passando por tribulação, está passando por enfermidade, está passando por alguma dificuldade, confie, Deus vai te dar a consolação, Deus vai te dar o oásis. Se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Isso também está dentro do âmbito da nossa salvação, as tribulações. Ou ninguém aqui passa por alguma tribulação, sofrimento, angústia, conflitos? Desde que eu me entendo por gente, o que mais resolvo dentro de mim é conflitos. Mas em nenhum momento eu posso perder a paz. Teve um tempo, não vou colocar a situação que eu vivi aqui na Canção Nova, mas que eu precisei ir na capela para que Deus me consolasse. Eu achei que eu fui injustiçado, eu achei que eu fui ali de alguma forma não ouvido. Mas falei, meu Deus, se eu larguei tudo para te seguir, então eu preciso deixar o meu coração em ti. Na mesma hora eu saí da minha casa, eu estava lá em São José dos Campos, procurei a capela, fui lá na capela, fiquei um tempão lá na capela, saí com meu coração em paz, Deus me consolou. E Deus me convenceu, você precisa viver isso que você está vivendo. Não reclamei mais. Nós precisamos, nos momentos de dificuldades, unir o nosso coração a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o Papa Bento XVI, na catequese que ele fez sobre Santo Agostinho de Hipona, ele diz, o desejo da alma é o desejo de encontrar em si o caminho para a felicidade. O próprio Agostinho fala isso. E o Papa Bento XVI diz que o eixo principal para que a humanidade encontre a felicidade está no seu interior. E quem está no nosso interior? O próprio Cristo, o próprio Espírito Santo. Então, nós estamos procurando fora, em vez de procurar dentro. E por isso que nós ficamos aí, muitas vezes, desolados, desorientados. Nós ficamos aflitos, nós não sabemos para onde ir. Por quê? Porque não está buscando dentro. Está aqui dentro. A minha relação com Deus vai sendo construída de dentro para fora. E no momento que você estiver mais aflito, pode procurar dentro que você vai encontrar a resposta. Deus vai mostrar para você aquilo que são as suas necessidades. E o Papa Bento XVI diz ainda assim, observando o nosso desejo mais profundo de ser amado. Todo momento nós somos provados nisso.
o desejo de ser amado. E por isso Jesus, ele nos mostra para nós hoje, aqui, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, meus irmãos, mostra-nos a justiça. E o que é a justiça? O reto cumprimento da vontade divina, realizado com vontade e determinação. Foi isso que foi gestado no coração dos santos, dos homens íntimos a Deus. Viver a justiça, viver uma vida reta, viver uma vida conforme a vontade de Deus, mas com vontade e determinação. E porque muitas vezes nós temos parado, estacionado, porque nós perdemos a vontade, a determinação, o entusiasmo. Meus irmãos, é característica de Deus, é traço característico de Deus nos consolar. E por isso Jesus mostra para nós as bem-aventuranças. E Ele nos mostra a fome e sede que você escutou. O que é fome e sede? O acesso à salvação. Por isso o desejo de Deus, que Deus colocou no seu coração de encontrar a Ele. E qual é esse acesso? É pela salvação que foi nos dado por meio de quem? De Cristo. Mas nós temos perdido essa noção. Nós estamos deixando que o exterior roube a nossa paz interior. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo de muitas ideologias e que tem que ser pregado, tem que ser falado, tem que ser combatido. Mas nós estamos perdendo a fé, nós estamos perdendo a esperança, nós estamos perdendo, não é, a confiança. E aí, meus irmãos, o mundo está entrando no desespero, né? Não se pode mais falar nas mídias, né? Então, mas nós ouvimos os acontecimentos no dia de ontem. Não se desespere, não. Deus está no controle de tudo. Deus vai nos consolar no tempo certo. E ontem, não é, até mesmo diante do que foi feito no dia de ontem, um arco-íris apareceu no céu. O que é o arco-íris no Antigo Testamento? O sinal da aliança de Deus com o homem. Deus não abandonou a humanidade, Deus está no centro da humanidade, está conosco, mas nós não podemos perder a paz interior. E por isso, meus irmãos, o coração puro, o que é o coração puro dessa bem-aventurança? É o coração simples, sinônimo de coração puro, é um coração simples, o coração que verá a Deus, não nessa terra, mas no céu. Aqui nós vemos Deus ainda velado, né, na fé, é o mistério da fé. Mas somente os puros de coração verão a Deus. E a perseguição que a igreja está vivendo, que Jesus está falando ali no Evangelho, essa perseguição por causa da justiça, é o preço a pagar pela coerência e pelo testemunho evangélico. Você quer pagar o preço por testemunhar com coerência o Evangelho? Pague o preço. Pague o preço porque Deus vai te dar a consolação. Pague o preço porque Deus vai, não é, caminhar contigo. E eu vivo em paz. Eu sei que o mundo está caindo aí. Está desabando, parece, né? Mas Deus está conosco. Porque senão, rasgue o que Jesus falou no Evangelho. As portas do inferno não prevalecerão sobre a vossa igreja. Cristo está no barco. Cristo está conosco. E Ele acalma a tempestade e vai nos dar a consolação no tempo certo. Por ora, lutemos pela verdade, testemunhemos a verdade, falemos a verdade, para que Deus no tempo certo Ele se manifeste na nossa vida, no nosso coração, na sua igreja. Porque já está predito isso nos evangelhos, nas aparições de Nossa Senhora, em tantos outros lugares, né, que fala que tudo isso vai acontecer, mas não será o fim ainda. Mas o tempo de Deus restaurar todas as coisas está se aproximando. E aí fica o legado de Monsenhor Jonas Abib. O Senhor voltará na sua segunda vinda para nos consolar de forma plena. Aí definitivamente. Enquanto o Senhor não chegar, Ele vai consolando através dessa pessoa que está do seu lado. Não é? Deus usa dessas pessoas para te consolar.
Deus usa dessas pessoas para te falar. Eu mesmo posso ser testemunha disso. Ontem eu fui lá num casamento em Minas Gerais e uma mulher me parou e disse: padre, eu estou aflita, o senhor pode rezar por mim? Tinha acabado o casamento, tinha acabado de assistir o casamento. Eu falei: posso. Ela sentou, mal terminei de rezar, já tinha uma fila, pessoas aflitas. Rezei uma por uma, cheguei atrasado na festa, mas Deus consolou aquelas pessoas. Deus consolou aqueles que estavam aflitos, atribulados. É promessa de Deus. Não porque eu sou melhor, não, mas porque Deus quis me usar. E Deus quer usar de você, bendito, bendita, para consolar esse teu irmão, essa tua irmã que está aí do seu lado. Deus quer manifestar a tua graça. Porque se nós não fomos criados para viver assim, então o que Deus criou está errado. Deus te criou para que você seja esse sinal de Deus na vida dessa pessoa, de consolação. Você quer ser esse sinal de consolação para essa pessoa? Sim ou não? Então viva o testemunho autêntico e coerente do Evangelho. Se você viver assim, Deus vai usar você para consolar essa pessoa. E muitos frutos você vai poder colher da sua coerência de vida e do seu testemunho de pagar o preço pela justiça, do Evangelho, da coerência e do testemunho. É disso que a igreja precisa, de pessoas que testemunhem a verdade por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.